Gente, quem é fã da Patrulha Canina aí, levanta a mão. Eu adoro aquele desenho, os meus filhos também. Vamos fazer um topo de bolo deles agora? Então vem comigo. Vamos lá, gente. O topo de bolo que eu vou fazer hoje da Patrulha Canina, ele tem uma dimensão de 20 centímetros de largura e 10 centímetros de altura, tá? Então eu vou estar mostrando aqui para vocês como que eu vou fazer esse projeto. Aqui embaixo, o nosso aniversariante desse topo de bolo vai ser o Davi e ele vai comemorar os 2 aninhos dele, tá? Então, o que a gente vai estar fazendo? Eu vou colocar aqui em cima a torre da Patrulha Canina, vou colocar os personagens, vou colocar o nome dele aqui nessa lateral, vou colocar o brasão e o escudo da Patrulha Canina e umas nuvens do lado. Vai ficar bem fofinho. O máximo de camadas que eu vou trabalhar vai ser no brasão e no nome e a impressão dos demais elementos. Tudo bem? Então vamos lá, vamos começar por importar as imagens, tá? Como que eu trabalho com as imagens? Que a gente vai fazer a impressão nesse projeto e vamos fazer também os cortes em camadas. O que eu vou fazer nesse projeto? Vou primeiro pegar as imagens que eu vou trabalhar. Eu já baixei todas no meu computador essas imagens. Já fui lá, já pesquisei, já salvei todas em alta resolução, já confirmei essa etapa. Vamos pegar as imagens já então que eu já salvei, tá? Essas vão ser as imagens. Eu vou pegar primeiro o brasão. Aqui está o brasão. Só que esse brasão, eu vou fazer ele assim. Aqui ele tá inteiro, só que eu vou desmembrar. Eu não quero que ele fique assim inteiro, tá? Eu vou mostrar pra vocês o porquê. Que eu quero que ele tenha esse fundo, essa profundidade. Então eu vou arrancar esse vermelho daqui. Como que eu faço isso? Existem 2 formas. Nós temos na Silhouette 2 programas para estar fazendo a edição dessas imagens, a edição das ferramentas. Tem o programa que é gratuito da Silhouette, que ele tem um número limitado de ferramentas, e eu tenho também a opção Business, que nessa versão eu consigo fazer esse procedimento de uma forma mais automática. Eu vou mostrar para vocês as 2 formas que eu vou fazer esse rastreio desse brasão. Qual que é o objetivo? Arrancar esse vermelho daí. Eu vou mostrar para vocês como eu faria se eu não tivesse o Business e vou fazer também como que eu faço com essa opção paga da Silhouette, tudo bem? Só para vocês verem como que é a diferença dos 2 programas. Então vamos lá. Eu vou duplicar esse brasão, esse aqui eu vou trabalhar depois e esse aqui eu vou trabalhar agora. Olha lá. Esse brasão, primeiramente, eu vou fazer o rastreio dele para mim tirar, ó, se eu pegar aqui, se eu colocar aqui uma linha de corte, vocês observem que na Silhouette, tudo que é a linha vermelha, que a gente coloca como padrão vermelho para ser o corte, tá? Então, essa linha vermelha aqui é aonde que ele vai cortar. Mas, Tica, eu quero que ele corte aqui, em volta do brasão. Sim, vamos fazer isso. Só que para fazer isso, eu tenho que usar uma outra ferramenta. Antes de fazer esse corte desse jeitinho, eu tenho que usar aqui essa ferramenta rastrear. Então, eu vou clicar aqui em rastrear e vou selecionar o objeto que eu vou querer editar para fazer com que ele faça o contorno, tá, do brasão. Como que eu faço isso? Eu utilizo essa ferramenta. No Business, ele tem essa opção aqui que eu rastreio por cor, tá? Mas como eu vou sugerir que vocês não estão utilizando essa versão, que vocês estão utilizando a versão gratuita, o que eu vou fazer? Eu vou somente rastrear a parte de fora, para ele cortar só a parte de fora. Aqui, ó, já cobriu com amarelo toda a parte de fora, tá vendo? Então, o que eu vou fazer aqui? Rastrear borda externa. Ele pegou exatamente o formato do brasão, tá? Ah, mas é só isso? Não, não é só isso. Eu vou vir aqui, ó, deixar do jeito que ele tava antes, só para vocês verem. Ó, exatamente do jeito que ele estava antes, tá? E eu vou fazer utilizar uma ferramenta que se chama Objeto Modificar Interseccionar. Aí o que acontece? Ele vai cortar tudo que tá para fora e ele vai ficar só a parte
que intersecciona os dois elementos. Se vocês observarem, ó, se eu vou colocar uma linha aqui, olha lá, ó, a linha já apareceu, ó. Tem uma linha vermelha aqui em volta, tá vendo? Então, é para isso que eu vou arrancar a parte de fora e eu vou estar utilizando apenas essa opção de intersecção das duas ferramentas. Ótimo! Só que eu também eu não quero só parar aí, eu quero arrancar esse fundo. Por isso que eu falei para vocês, eu vou imaginar que vocês estão na versão gratuita. Vou fazer a opção que eu faria se eu não tivesse com a versão paga aqui. Eu vou pegar essa ferramenta aqui, ó, desenhar polígono. Ah, é um processo demorado? É um processo demorado, mas vai ser o mesmo resultado, tá? Eu vou desenhar todo o lugar que eu quero, aonde que eu vou fazer o corte. Então, eu vou mostrar para vocês essas duas opções e vou desenhando, ó. Estão vendo? Aqui, na junção, vocês estão vendo que eu tô com uma bolinha aqui vermelha, que é o lugar onde que eu vou fazer o próximo ponto. Eu tenho que juntar aonde que eu comecei. Então, eu clico lá, pronto, ajuntou, tá? Então, o que eu fiz aqui? Eu só fiz uma linha, porque agora que sim que vai ser o meu trabalho. Eu vou clicar duas vezes nesse arco aí que eu acabei de desenhar e vou clicar em simplificar só para ele ficar mais bonitinho, mas nem precisa também se não quiser. Vou selecionar os dois, vou clicar em objeto, modificar, subtrair. Olha lá, ó, ranquei o vermelho. Entenderam? Então é isso. Então eu tenho aqui uma linha vermelha. Eu vou até mostrar melhor para vocês mais pertinho. Ó, eu tenho uma linha vermelha aqui dentro e eu tenho uma linha vermelha aqui fora. Olha lá, ó, tá vendo? Eu aumentei a espessura da linha só para vocês verem. Da onde tá a linha vermelha é onde que a silhuete vai fazer o corte. Por quê? Porque eu quero esse detalhe aqui, ó, esse detalhe, a parte de fora, eu quero impresso mesmo, tá? Então, é isso que eu vou fazer se eu não tivesse a versão business da silhuete. Agora, eu tenho a versão business. Eu vou mostrar para vocês a diferença de tempo que eu vou gastar fazendo o mesmo procedimento, mas com essa outra opção de ferramenta. Eu vou selecionar, vou vir aqui em rastreio, vou selecionar a minha área, tá? Eu vou clicar aqui nessa... Primeiramente, eu vou fazer dois tipos de rastreio. Eu vou vir aqui e vou selecionar tudo. Ele vai ficar totalmente preenchido de amarelo. E vou clicar em rastrear e destacar. Eu vou destacar, eu vou tirar essa imagem de lá. Se vocês observarem, ó, eu vou pintar ela. Eu tirei ela desse fundo aqui, ó, pra mim fazer a borda externa, tá? Então, eu arranquei ele de lá. Agora, eu vou fazer um outro rastreio na mesma imagem, porque eu quero arrancar o vermelho. O que eu faço? Eu vou clicar aqui nesse marcar por cor, vou clicar aqui no pincelzinho e vou clicar aqui dentro. E vou clicar aqui em todas as áreas. Ó, já selecionou tudo pra mim. Se eu quiser aumentar um pouquinho mais, posso aumentar. Se eu não quiser, também não precisa. E vou fazer o mesmo procedimento, rastrear e destacar. Ele vai tirar esse vermelho de lá de dentro. Entendeu? Então, isso aqui eu não vou usar. Esse daqui eu não vou estar utilizando. Olha o tempo que nós economizamos para fazer o mesmo trabalho. Essa é a diferença entre o programa gratuito e o programa pago. A economia de tempo que a gente está fazendo para fazer e a gente faz o trabalho bem mais rápido. Mas eu vou ensinar as duas maneiras de você estar trabalhando para com que você consiga também, independente se você tem um programa ou não, fazer o trabalho do mesmo jeito, do mesmo modo, tá bom? Então, aqui ficou o nosso resultado final. Esse daqui
eu vou clicar nesse liberar caminho composto. Por quê? Porque agora eu vou fazer ele todo no vermelho. Eu vou jogar ele lá atrás, ó, e vou fazer uma camada. Então, eu vou pegar um papel vermelho e vou cortar ele em um papel vermelho e vou colar na frente a parte para ele ficar vazado, para ele dar aquela sensação de profundidade. E eu vou colar esse daqui com esse com fita dupla face, tá? Para dar um enfeitezinho, para ficar mais bonitinha essa parte da impressão, eu vou colocar umas patinhas, sabe? Ó, que bonitinho. No escudo, só para dar um charminho. Como a gente tá trabalhando de patrulha, como a gente tá mexendo com patrulha canina, eu vou colocar umas patinhas aqui, ó, só para dar um charminho. Isso aqui vai ser impresso, tá? Então, eu preciso agrupar tudo isso daqui e colocar linha vermelha. Colocar linha vermelha. Isso, muito bem. Pronto, ele vai cortar tanto a parte daqui como a parte de dentro. Tá? Então, esse vai ser o nosso brasão, a estrutura do nosso brasão já está ok. Vamos fazer também a idade dele, que é 2. A fonte que eu vou utilizar é a fonte Grobold, que é uma fonte que é padrão da patrulha canina. Se você pesquisar, a gente encontra essa fonte como fonte padrão, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar com azul ele e vou fazer um deslocamento de 0,3, que é o meu deslocamento padrão, e vou colocar um amarelo ali na parte de dentro desse brasão. Então, ele vai ficar assim, tá? Eu acho que dava até para fazer mais um aqui, ó. Também de 0,3, vou colocar um azul de novo. Verde água. Verde água. Aí eu vou fazer um deslocamento novamente de 0,3 e vou colocar essa outra camada de verde água aqui dentro para combinar com a cor do bolo, tá? Então, ficou assim. Agora, no brasão, a gente coloca um ossinho, sabe? Eu vou mesclar, então, um ossinho. A mesma coisa, ó. Na hora que eu trabalho com a imagem, se eu vim aqui colocar uma linha nessa imagem, a imagem tá quadrada, eu tenho que arrancar essa imagem dali de dentro. Então, como que eu vou trabalhar? Como que eu vou fazer? Eu vou pegar, vou fazer o rastreio dessa imagem, tá? Aí, eu vou aumentando o rastreio aqui, para ele pegar todo o ossinho, e vou rastrear e destacar. Ó, eu vou arrancar aqui essa parte daqui, ó, eu vou colocar um fundo branco para vocês verem que foi aonde que eu arranquei. Então, meu ossinho eu arranquei de lá de dentro, tá? Então, aqui o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma impressão também, porque eu quero pegar esse ossinho que eu vou imprimir, porque ele tem vários detalhezinhos aqui de impressão e de tonalidade de impressão que eu quero manter, tá? Então, eu vou agrupar e vou escrever a palavra anos dentro desse ossinho. Só que como eu não quero fazer ele com camadas, eu vou colocar ele dentro desse osso. Então, vamos lá. Como que eu vou fazer isso daí? Mesma coisa. Seleciono aqui e vou colocar ele na cor azul, tá? Me colocar ele aqui dentro. Mas como que eu vou fazer? Eu vou diminuir um pouquinho aqui, ó, para caber ele ali dentro, que eu vou fazer impressão com ele. Só que se vocês observarem, esse daqui, essa palavra, ela tá reta, e esse osso, ele tá curvado, tá vendo? Ele tá curvado aqui embaixo. O
que eu faço para essa fonte ficar curvada? Eu clico 2 vezes nela e tá vendo essa setinha aqui, ó? Eu trago ela para cá, ó. Aqui, ó, tá vendo? Então, ela vai ficar curvada nesse alinhamento. Mas eu não posso deixar somente assim. O que eu vou fazer agora? Agora que ela tá curvada, eu vou vir em desagrupar, que aí eu vou tirar ela de lá. Porque se eu deixasse ela lá, ela não ia ficar dentro do meu ossinho. Agora ela tá curvadinha, ó, tá vendo? Ela tá fazendo tipo um arquinho aqui, ó. Se eu colocar aqui, ela vai acompanhar esse arquinho aqui que eu fiz o meu alinhamento, tá? Então ficou melhorzinho. Só que também não paramos aí. Eu vou vir e vou fazer um deslocamento, não tão grande. Vou colocar um 0,05 aí, só para dar um charme. E vou colocar um amarelo, tá? Que eu quero que ele se destaque aqui. Tá? Só que lembra que eu falei para vocês? Tudo que é vermelho é onde que a máquina vai cortar. Tudo aqui que é vermelho é onde que a máquina vai fazer o corte. Se eu não tirar essa cor dessa linha vermelha aqui, ela vai cortar isso aqui também. E não quero isso. Então, eu vou selecionar esses dois e vou tirar a linha deles. Deixo uma linha transparente. Agrupo os dois e posso até colocar mais uma camada de 0,03. Posso até colocar um azul mais escuro, porque isso daqui eu vou fazer impressão. Eu não vou fazer... esse ossinho, eu não vou fazer ele com camadas. Porque como ele é muito pequenininho, eu acho que não compensa. O resultado visual não fica tão legal. Aí, ó. Então, tudo isso aqui vai ficar impresso e eu só vou cortar essa linha de fora aqui. Estão vendo? Pronto. Agora aqui eu vou vir e vou aumentar esse ossinho, que eu quero que esse ossinho fique pro lado de fora do brasão. Agora que eu já dimensionei ele aqui, vou selecionar tudo e vou agrupar. Por quê? Porque eu preciso colocar ele aqui, ó, na frente do meu bolo. Olha o tamanhão. Por isso que eu falo para você, na hora que você for fazer um projeto de topo de bolo, nós temos que saber as dimensões do bolo. É a primeira coisa que você tem que fazer antes de sentar na frente do computador. Você tem que saber qual que é o tamanho da forma do bolo que você vai fazer esse bolo. Por quê? Para não ficar uma coisa desproporcional, ou muito grande ou muito pequena, tá? Então aqui, mais uma vez, eu coloquei aqui próximo do bolo para mim ter uma noção de tamanho desse brasão. Eu quero ele assim. Certo? Olha que fofo. Lindinho. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer umas nuvens do lado pra gente enfeitar, pra não ficar sem nada aqui na frente, tá? Então, vamos lá. Como que faz nuvem? Aqui, vamos pegar na ferramenta de desenhos, essa ferramenta de elipse. E vamos fazer nuvens. Bolinha, 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 bolinha. Bolinha aqui, bolinha aqui, bolinha aqui, bolinha aqui. Essa vem mais pra cá. Pode ser mais pro ladinho. E nisso você vai desenhando até você achar o formato de uma nuvem. Isso. Ajunta tudo. Clica no botão direito do mouse e clica em fundir. Próxima nuvem. Vamos fazer aqui. Aqui, aqui. Para baixo. Para cá. Para cá. Isso. Botão direito do mouse. Fundir. Entendeu? E assim você vai trabalhando. Qual que você achar melhor, qual que ficar mais do seu agrado, você faz.
Agora, você vai colocar a linha. Lembra? A linha que a silhuete corta, qual que é? A vermelha. Isso aí. Então, eu vou diminuir essas nuvens, porque eu quero colocar elas aqui do ladinho, ó. Tá vendo? Aqui, aqui. E agora, a mesma coisa aqui do lado. Certo? Nossa base do bolo está pronta. Agora, a gente vai trabalhar com o nome. Nome, Davi. Qual que é a fonte? Grobold. Grobold no maiúsculo, né? Então, vou ter que refazer aqui. Peraí, volta. Davi. Isso, Davi. Mesma coisa, azul claro. Tá? Aí eu vou colocar um 03 aqui, vou fazer um azul escuro. Eu acho que amarelo fica mais bonito. O azul escuro eu vou fazer a terceira camada. E aqui um azul escuro. Fica melhor. Pronto. Nome pronto. O nosso bolo tem 20, o nome tem 11. Vamos colocar uma varetinha aqui. Para identificar aonde que eu vou largar ele. Certo. Pronto. Agora eu vou trabalhar com a parte que eu vou fazer impressão. Vamos lá. Agora eu vou pegar a torre da patrulha canina. Vou clicar lá em mesclar, arquivo, mesclar e vou pegar a imagem do computador na onde que eu salvei, tá? Então, aqui ficou a imagem. Vou clicar na ferramenta de rastreio, vou selecionar a área na onde que eu vou trabalhar e vou aumentar o limiar dela até o momento que ela não fique fora do enquadramento aqui, que ela fique com uma linha perfeita aqui em volta da minha torre. Vai existir imagens que você vai, chegando no 100%, ela vai distorcer totalmente. E existe também imagens, eu chegando no 100%, ela vai estar perfeita a linha de fora, tá? Mas existem imagens que não vai estar. Então, depende da imagem com que você vai estar conseguindo trabalhar. Nessa daqui, eu consigo trabalhar ela com rastreio de 100%, que ela não deforma. Então, eu vou clicar aqui em rastrear e destacar, que ela vai arrancar essa imagem de dentro daquele fundo que tá aí. Ah, mas o fundo é transparente. Mas lembra que eu falei pra vocês? Olha lá, ó, se eu colocar uma cor naquele fundo, ó, ele fica branco, ele vai cortar só aqui a parte em volta da figura. Por isso que eu tenho que fazer esse rastreio da borda externa para arrancar ele de lá e fazer com que ele faça todo o contorno bonitinho da imagem. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um deslocamento. Deslocamento é onde que eu vou fazer o corte da imagem, que eu não quero que corte a imagem, eu quero que corte só onde que tá em vermelho, com a linha vermelha, tá? A mesma coisa que eu vou falar para vocês é o seguinte: na hora que você for começar a criar a sua identidade visual de topo de bolo, você vai ver que uns comportamentos, elas começam a se tornar constantes, vai permanecer a identidade e a personalidade de vocês. Nesse caso aqui, eu gosto de colocar um pouquinho só de deslocamento, tá? Então, eu gosto de colocar lá 0.03, ele fica um fundinho pouquinho branco, ó, eu vou mostrar pra vocês, ó, ele fica um pouquinho de fundo branco com 0.03, tá? Porque aí, aqui nessa imagem branca, onde é que eu vou fazer o corte. Por quê? Pelo seguinte fato, da silhuete, eles colocam que o aceitável que a silhuete trabalha é um corte que varia do corte preciso de 0 a 0.2 centímetros. Então, essa é a margem de erro que eles trabalham, tá? Só que se você colocar 0,
Eu vou mostrar para vocês aqui o zero dessa imagem. Ó, essa aqui, deixa aqui que isso aqui tá com 0,3. O zero dessa imagem seria isso aqui, ó. Só colocar a linha em volta. Vou aproximar para vocês verem. Ó, na onde tá essa linha vermelha é onde que ela vai fazer o corte. Isso aqui é o zero. Aqui, nessa outra que eu fiz, é o 0,03. É um pouquinho de bordinha branca. Porque isso aqui garante que se acontecer algum erro com a minha silhuete no momento do corte, eu não vou perder a impressão, tá? Eu não vou ter gastado tinta e eu não vou ter gastado papel. E isso aqui é praticamente imperceptível. Mas, se você quiser fazer ela na zero, tudo bem, não tem nenhum problema. Só que você corre o risco de acontecer do corte sair um pouco para dentro da figura. E aí você vai ter que fazer todo o trabalho novamente. Eu gosto de colocar 0,03, tá? Ao invés de 0. Então, vamos lá. A nossa torre tá pronta. Eu vou colocar a torre aqui, vou dimensionar essa torre aqui no bolo. Vamos ver como que ela vai ficar. Ó, ela tá com 12 centímetros, ó, 13. Já contando com 0,03 centímetros de deslocamento da imagem original, tá bom? Tá com 6,8 de largura, com 12,9, né, 13 centímetros de altura. É um tamanho bom, sem nenhum problema. Vou deixar assim. Próximo item. São os personagens. A mesma coisa, gente, que eu vou fazer. Trabalho com rastreio da imagem e alocação deles e colocar um deslocamento de 0,03. Eu vou repetir isso para todos eles, igualzinho que eu estava fazendo antes, tá? Gente, agora o que eu vou fazer? Eu vou importar as imagens novamente de todos os personagens para compor aqui o topo de bolo da Patrulha Canina, tá? Então, como que a gente vai estar fazendo isso? Arquivo, mesclar. Vou vir aqui no personagens, no Rider. Vou abrir ele aqui, ó. Mesma coisa, seleciono a área que eu vou trabalhar. Vou vir em limiar. Até ele ficar totalmente preenchido de amarelo e vou rastrear e destacar essa imagem daí. Então, eu arranquei ele daquele fundo, tá? Isso aqui a gente pode jogar fora, não vamos mais usar. Nós estamos aqui com o Rider, ele já tá totalmente sem o fundo e agora eu vou fazer um deslocamento nessa imagem de 0,03 centímetros, bem pouquinho. Ó, praticamente imperceptível. E vou agrupar os dois. Vou alocar ele agora no meu bolo, para mim saber certinho aonde ele vai ficar. Ele vai ficar com 7,5. Vou deixar com 8 centímetros. Isso. Ótimo. Mesma coisa com os demais personagens. Agora a gente vai trabalhar com a Sky. Mesma coisa. Vou pegar a ferramenta de deslocamento. Desculpa, ferramenta de rastreio, tá? E vou mexer com o limiar dela. Ó, você tá vendo que ela tá estourando? Ó. Ó, não quero isso. Então, eu vou diminuir, porque eu quero esse contorno aqui, ó. Tá? Quero esse contorno. Pronto, agora eu vou vir aqui em rastrear e destacar.
Vou clicar no fundo e vou tirar. Vocês observaram que ainda ficou essa bordinha branca. Não quero ela também. Mesma coisa, vou clicar aqui. Vou selecionar ele novamente. Como eu tenho a ferramenta no Business, eu vou vir, vou selecionar a cor e vou arrancar a cor branca. Se você não tem, você vai fazer o processo que eu fiz no brasão. Você vai pegar a ferramenta de linha, vai pegar o polígono e vai desenhando em volta até você arrancar todo esse fundo branco. Tá bom? É o mesmo processo. Então, eu vou pegar aqui, marcar por cor, eu vou pegar esse branco aqui. Todas as áreas. E vou aumentando. Opa, que ele pegou a cor errada, ele pegou o cinza. Eu quero que ele pegue o branco. Esse branco aqui. Isso, olha lá, ó. Eu vou aumentar, já tá perfeito pra mim. Cliquei em rastrear e destacar. Isso, tiramos a bordinha branca, tá? Vou fazer a mesma coisa agora. Vou colocar um deslocamento de 0,03 para ficar uma bordinha branca mais discreta, mas é praticamente imperceptível. E vou deixar o tamanho dele, vou clicar aqui, ó, e vou deixar o tamanho dele com uma altura de 5 centímetros. Todos os personagens, eles vão ficar com uma altura de 5 centímetros, tá? E o Ryder, ele vai ficar com 8. Eu acho que fica um tamanho bom. A mesma coisa, o mesmo processo para todos os outros personagens. Vamos lá. Fazer o rastreio. Aconteceu esse pequeno detalhe aqui, ó, mas não tem problema, porque na hora que eu for fazer o deslocamento, quer ver, ó, aí eu vou editar para ele ficar reto, tá? Ó, aqui vai ser branco. E aqui dentro, ó, nem vai aparecer. Às vezes isso pode acontecer, viu? Como é branco, principalmente a cor branca, que é uma cor muito clara, ele pode acontecer isso mesmo, mas não vai aparecer. Mesma coisa, eu vou colocar ele com um tamanho de 5 centímetros, para ele ficar igual a Sky. E vou alocar ele aqui também. Próximo. Vamos lá, a mesma coisa a gente vai fazer com esse personagem. Vamos selecionar. Seleciona a área. Vamos selecionar a imagem, vamos pegar a ferramenta de rastreio. Tá? E aí vamos trabalhar para com que ele cubra de amarelo todo o nosso personagem. Clico em rastrear e destacar. Agora aqui eu vou tirar esse fundo. Vou diminuir ele. E vou colocar um deslocamento de 0,03, bem pequenininho, deslocamento. E aqui no tamanho, vou colocar ele com 5 centímetros de altura. Porque como são vários personagens,
o bolo já vai para 20 centímetros, vai ficar acabando ficando pequeno. Então, eu tenho que ter esse cuidado também. Vamos lá. Jace. Vamos lá. Peguei, selecionei aqui a área. Vou rastrear. Rastreio e destaco. Arranco fora esse fundo. E vou fazer um deslocamento 0,03. Nesse caso aqui eu posso fazer até com um pouquinho menos, porque ele já tá ficando, ele pegou um pouquinho a mais. Tamanho, 5 centímetros de altura. Pronto. Falta ainda. Depois a gente vai ajustar que lado que eles estão virados, tá? Falta o Marshall. Aqui. Vou vir aqui em selecionar a área novamente. Faço para que ele fique totalmente amarelo. Vou clicar em rastrear e destacar. Vou pegar aqui, vou fazer um deslocamento. Pronto. Só tem uma observação aqui, ó. Tá vendo aqui? Esse pedacinho aqui? Eu não quero esse pedacinho que corta ali. Então, eu vou vir e vou apagar isso daqui. O resto continua igual. Isso. Agrupar. Tamanho. Transformação. Vou pegar essa opção de escala. Fecho cadeado, altura de 5 centímetros, para fazer a transformação do tamanho tanto na horizontal quanto na vertical. E falta mais um. Mescla. Rubble. Vamos lá, trabalhar com ele agora. Mais uma vez, mesmo processo. Seleciona a área. Rastreia e destaca. Tira o fundo. Deslocamento. Deslocamento. Agrupar. Prontinho. Opa! Faltou um negócio, vamos ver quem tá atento aí. Altura, 5 centímetros. Muito bem. Para todos os personagens ficar do mesmo tamanho. Só que é o seguinte, a Sky, ela não é do tamanho dos outros. Lembra que ela é uma cachorrinha pequenininha? Então, eu vou diminuir um pouquinho o tamanho dela, tá? Ela não pode ser do tamanho dos outros porque ela é menor. O restante não tem problema. Até o Jace, se quiser colocar ele um pouquinho maior, também dá, porque ele é um cachorro maior. Agora, vamos colocar aqui a disposição deles, tá? Ó, tem 3 virados para lá e 2 virados para cá. Então, vamos inverter o Marshall. Como que a gente faz para inverter? Eu clico nessa ferramenta aqui de replicar e clico aqui, ó, em refletir à direita. Ó, virou de lado. Massa, né? Isso aqui vocês usam muito, cara. Muito, muito mesmo. Vamos só ajustar aqui. A Sky vem pra frente. Esse daqui eu tô achando que ele tá um pouco grande. Vou diminuir ele um pouquinho. Pronto. E o Ryder lá no meio, com tamanho de 8 centímetros. E a torre com tamanho de 13 centímetros.
Gente, a arte do topo de bolo da Patrulha Canina tá pronta. Vamos trabalhar com a impressão dessa parte aqui, com a impressão só da parte de dentro do brasão e do ossinho. O resto, a parte do vermelho, a parte do número 2 e a parte do nome e as nuvens vão ser todas cortes de papel colorido e a gente vai fazer a camada deles, colar eles com fita dupla face entre um e o outro, tá bom? Super tranquilo, é uma técnica de repetição e é só você ter as imagens, baixar as imagens em alta resolução que você consegue estar fazendo esse projeto de topo de bolo da Patrulha Canina, ok? Agora a gente vai para a parte da montagem desse topo de bolo, que eu vou estar explicando para vocês o passo a passo. Então, gente, agora nós vamos montar o topo de bolo da Patrulha Canina que nós fizemos para o Davi no segundo aninho dele. Então, vamos lá. O que eu fiz aqui? Nós já cortamos e imprimimos na silhuete todos os personagens, conforme a gente fez no projeto, a torre, o ossinho que a gente colocou anos em cima, o Davi, que vai ser as 3 camadas do nome, o escudo, onde que eu vou colocar a idade, e as nuvens que vai ficar na lateral do bolo, tá bom? Então vamos lá? Primeiramente, o que eu gosto de fazer, tá? Quando eu trabalho com impressão, vocês vão me perguntar, mas por que a parte que tá impressa tá a maioria duplicado? Por que isso aqui a gente fez ele duplicado? Porque eu não gosto, isso é uma particularidade minha, tá? Mas se você quiser fazer assim, pode fazer, não tem nenhum problema. Mas eu não gosto de deixar ele apenas assim, ó. Tá vendo? Eu acho que ele fica muito mole, ó, no papel, tá? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou colar um no outro para ele dar mais uma sustentação, tá bom? Mas isso, como eu falei, é uma técnica que eu uso. Se você quiser fazer apenas uma camada, não tem problema nenhum. Mas eu vou mostrar para vocês como que vai ficar. Aqui, o que eu vou fazer? Vamos colocar uma fita dupla face para dar uma sensação de profundidade entre as duas impressões. Então, vamos lá. Pronto. Certinho. Tá? Olha só a diferença que aconteceu, ó. Ele tá mais firme. Ele não vai ficar pengando, caindo, tá vendo? Ó, e outra coisa, na medida com que eu mexo aqui, se você tiver de lado, se você tiver num ângulo, fica mais bonito. Parece que tem várias camadas, sabe? Então eu gosto desse efeito aqui, tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha espátulazinha, que eu tenho a minha espátulazinha de acrílico, tá vendo? E eu vou colar com cola quente atrás da minha torre, tá? Então, aqui está a minha torre pronta da Patrulha Canina. Vou deixar aqui do ladinho para depois a gente alocar no bolo, tá? Então, o que eu vou fazer agora aqui? Eu vou fazer o escudo. O que nesse escudo eu vou fazer? Ó, lembram que eu fiz a impressão dessa parte, eu cortei para deixar vazado na parte de dentro, para ele ficar com aquele efeito lá atrás, de profundidade. Então, é isso que a gente vai fazer aqui. A mesma coisa, eu vou pegar a fita dupla face e aqui eu vou colocar a fita em volta de tudo, tá? Em volta de todo o escudo, fazendo com que eu consiga dar essa sensação de profundidade. Daria para fazer isso aqui sem ser impresso? Daria, sem nenhum problema. Só que essas partezinhas desses pezinhos aqui é mais complicado, sabe? O nível de detalhamento. Então, eu prefiro, nesse caso, fazer impressão. Então, vai ter projetos de topo de bolo que vocês vão utilizar apenas impressão. Vai ter projeto de topo de bolo que vocês vão utilizar apenas a silhuete para fazer os cortes, não vai precisar de impressão, tá?
Então, depende do projeto, não é assim uma coisa fixa, tá bom? Então, ó, se vocês verem na lateral, tá vendo? Olha como que ficou a sensação de profundidade com a fita dupla face, tá? É esse resultado que eu queria. Agora, a gente vai colocar aqui dentro o número 2. Só que o 2, ele tem 3 camadas. O azul na parte de baixo, o amarelo. Então, eu vou colocar a fita dupla face aqui também no amarelo. Eu peguei esse papel, ele é um papel especial. Esse papel é aquele papel que, na medida com que você mexe, ele muda de cor. Estão vendo, ó? E de acordo com a iluminação também do ambiente. É lindo esse papel. Eu gosto muito dele. Então, aqui também eu vou colocar dupla face para ficar o amarelo na parte de trás. Olha que lindo que ficou. Estão vendo? Ele muda de cor, ó, de acordo com a iluminação. Eu acho lindo esse trabalho com esse papel. Vou colocar também aqui dupla face para ele ficar um pouquinho maior. E vou colocar o número 2 aqui em cima. Agora, por último, eu vou colocar aqui, ó, uma fita dupla face no ossinho, para ele ficar com esse formato de 2 anos, tá? Então, aqui eu vou estimar mais ou menos na onde que ele vai ficar. E aqui também, vai ser nesse cantinho aqui. E vou colocar ele aqui. Lindo! Isso daqui é o que vai na parte da frente do nosso bolo. Eu gosto bastante, tá? Agora a gente vai fazer o nome. Então vamos lá. A parte de baixo a mesma coisa, eu vou fazer no papel azul escuro. A parte do meio eu vou colocar um amarelo. Certo? Para ele ficar com esse efeito de deslocamento, ó, tá? De profundidade. E aqui também, eu fiz também esse papel fruta cor azul, que vai ficar lindo na hora que a gente colocar no bolo. Esse projeto, eu não vou colocar no bolo de verdade agora. Eu vou tirar foto dele no bolo, tá? E no final do vídeo, eu vou colocar para vocês. No final do vídeo, eu vou colocar para vocês o bolo com o topo pronto. Para vocês verem o resultado. Aqui, eu vou colocar ele num protótipo que eu tenho. Um bolo falso de EVA que eu fiz, porque eu acho muito legal isso, sabe? Essa possibilidade da gente testar antes de colocar no bolo de verdade, colocar no bolo falso. Ter essa possibilidade que a gente faz, sabe? Porque às vezes você faz uma configuração, uma dimensão no projeto, no computador, e às vezes na hora que você vai colocar no bolo aqui, no falso, não fica legal. Então, o que eu faço quando acontece isso? Se dá tempo de eu arrumar antes que vá pro bolo de verdade. Então, é isso que eu sugiro para vocês fazer isso daí também. Testem um bolo, pode ser de isopor, sem nenhum problema, mas que vocês façam esse teste primeiro, antes de colocar no bolo de verdade. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou grudar esse nome na minha base, da minha estrutura do meu palito. O que eu vou fazer aqui? Ó, eu tenho um canudo de papel, tá? Só que esse canudo de papel, ele não é muito grande. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou deixar esse canudo de papel só a parte de baixo mesmo. E essa parte aqui, que é a parte que vai dentro do bolo, ele vai ficar assim, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colar para me dar essa alongada nesse palito daqui, tá? Para isso, eu vou pegar a minha cola quente, eu vou encher de cola lá dentro.
e vou colocar o meu palito de churrasco lá dentro. Pronto, espera um pouquinho. Então, isso daqui é a altura que vai ficar dentro do nosso bolo, tá? Agora, com isso pronto, o que que eu vou fazer? Eu vou grudar aqui embaixo, ó. Então, só uma pontinha. Já viro rapidamente para mim ver se tá no meio ou não. Isso. Pronto. A parte do nome também está pronta aqui. A gente vai colocar ele, depois a gente vai alocar no bolo falso depois. Vamos lá agora com os personagens. A mesma coisa que eu fiz com a torre, tá? O que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar a minha fita dupla face para esse personagem ele ficar mais firminho. Eu vou colocar a fita dupla face. Aí você vai me perguntar, tá, mas eu preciso colocar a fita dupla face em tudo? Não, não tem necessidade, tá? Não é necessário. Mas eu sugiro você que você coloque em alguns pontinhos específicos só. Mas não é necessário colocar em todo, não. Então, vamos lá. Vocês viram que essa pinça, ela é maravilhosa? Consigo fazer sem ela? Consigo, gente, sem nenhum problema. Só que ela ajuda demais, demais, demais a gente na hora de estar alocando, para não sair torto, sabe? Olha lá, ó. Um tá pronto. Agora vamos fazer o restante. Fizemos o Ryder. Agora vamos fazer o Marshall. Eu vou fazer as nuvens que tá na lateral do bolo. O que que eu fiz? Era um papel normal, que eu fiz só um corte na silhuete de nuvem daquele que eu mostrei pra vocês no projeto. O que que eu fiz? Eu passei na prensa. Eu peguei a placa de poazinho e coloquei esse papel dentro e passei na prensa. Então, é um efeito, uma textura que a gente coloca, que a gente trabalha no papel, dá uma outra personalidade, dá um outro charme. Então, eu gosto muito de trabalhar com textura. Existem papéis no mercado que já vêm texturizados, só que eles são mais caros devido a esse trabalho. Existe também placas de textura para você comprar. Então, fica mais legal também, dependendo se você tem essa oportunidade de ter uma prensa na sua casa, ou ter ou comprar um papel texturizado que já vem pronto, também fica bem legal. Fica essas duas opções de dica para vocês. Eu vou deixar 3 de cada lado. O bolo vai ser de 20 centímetros, tá? Então tá pronto. Eu vou mostrar para vocês agora a montagem desse bolo no nosso protótipo, como que ele vai ficar, ok? Então vamos lá, agora eu vou mostrar para vocês como que ele vai ficar no nosso protótipo, tá bom? Então eu vou começar aqui então pela nossa torre. O nome eu quero que fique um pouco aqui atrás, meio de ladinho.
nós vamos colocar aqui o nosso número 2 do nosso brasão. Eu não sei se eu vou conseguir fazer ele grudar aqui nesse EVA. Vamos tentar. Se não der certo, eu coloco uma cola quente. Aqui, ó. Nosso brasão vai ficar aqui na parte da frente, certo? Aqui nas laterais eu vou colocar as nossas nuvens. Aqui no protótipo ele não vai aparecer muito, porque o protótipo ele já é branco, né? Essas nuvens vão ficar aqui de ladinho. Mesma coisa eu vou fazer do outro lado. Aqui. E aqui. Isso, tá? 3 de cada lado. Depois esse aqui a gente consegue puxar um pouquinho mais pra cá. Esse daqui a gente consegue colocar um pouquinho mais pra cá pra ficar melhor. Aqui o bolo vai ser azul, tá? A gente vai usar corante azul no bolo. E agora eu vou colocar meus personagens, lembrando sempre que o alinhamento deles, né? Todos virados de um lado ou todos virados para o outro. A gente vai colocar os personagens aqui na frente. E aqui também. Deu? O robô que tá um pouquinho escondido, né? Então vamos mudar ele um pouquinho para lateral, para que todos eles possam aparecer no na nossa tela aqui. E por fim, vamos colocar o Rider. Também aqui, nessa parte, certo? Gente, esse ficou o topo de bolo da Patrulha Canina, que nós fizemos utilizando a técnica de impressão dos personagens, utilizando a técnica de corte em camadas para o nome e impressão e corte em camadas para a idade, tá? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês podem colocar no campo de comentários do vídeo, tá bom? Que nós e nossa equipe vai estar respondendo para vocês. Tchau, tchau!